Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo que fala a respeito do nosso corpo. O corpo fala, linguagem corporal no mundo corporativo. Então, vou pedir por gentileza para que você pegue o seu material para poder fazer as suas anotações, ok? Então, continuando, nós vamos continuar falando a respeito das regiões do nosso corpo conforme o livro. A águia, o leão e o boi. Lembra-se lá, né? Então, nós vamos falar o que hoje? A respeito desses três animais. O boi, por exemplo, que vem falar sobre os alimentos, a questão sexual, os nossos instintos, os nossos interesses. Depois o leão, que vem, como é que esse leão funciona? Esse ar que entra pelas nossas narinas e enche o nosso peito, que vai colocar o leão em evidência. A águia, a região dos olhos, ou esse ar de superioridade, como é que nós nos colocamos nas comunicações com as pessoas. Então é importante estarmos atentos. Então, vou pedir para você olhar o próximo slide que está escrito aí. Analise as situações. Veja só, como é que estão esses dois aí? Né? Uma pessoa, conforme que nós estudamos, muito cheia de si, o peito inflado, todo, né? Eu aqui, eu ali, eu cá e eu acolá. Então essa pessoa está falando muito sobre ela, possivelmente. Não tem nada escrito aqui, mas como é que nós estamos sabendo que essa pessoa está falando dela? Então, em relação àquilo que nós estamos estudando, esse eu, a pessoa está falando dela mesma, né? E a outra, olha só, a postura corporal, de estar protegida e aí tá com cigarro, certo? Então, lembra que nós até falamos, olha, vamos falar sobre as mãos, a posição da mão aberta, mão fechada? Essa pessoa que está aí nesse slide, com um cigarro aqui na mão e o seu leão fechado. Vamos interpretar? Eu fechando o meu leão, eu não estou interessada aí no assunto. E esse cigarro, se eu pudesse, eu arremessaria na cara desse sujeito que está na imagem. Então veja só como é que nós, às vezes, não fazemos as mesmas coisas, né? Aquela história que a gente fala, olha, se eu pudesse jogar algo na pessoa, eu jogaria. Olha como o seu corpo às vezes diz, né? Se alguém estiver ali perto de você, ou você até mesmo consciente da sua expressão corporal, você já vai entender que se dependesse ali da sua única vontade, você jogaria ali, arremessaria um objeto em alguém. Então cuidado, não joga nada em ninguém. Só proteja o seu leão, é muito melhor, tá bom? A próxima situação, vamos lá? Olha só, alguém interessado em alguém, né? Olha como essa pessoa se posiciona frente à outra e como a outra está receptiva, porque olha só, essa letra C e uma letra D, tá? Então essa pessoa de letra C está voltada para a pessoa de letra D que está disponível. Como é que eu sei que está disponível? Não tem nada escrito, não tem nada me dizendo, não tem um áudio, como eu sei? Interpretando a situação. Então veja só, nós falamos na aula anterior que entraríamos nesse assunto de mão aberta, mão fechada. O que acontece? É justamente aquilo, quando eu estendo a minha mão, eu estou disponível. Quando eu fecho a minha mão, eu guardo essa mão, eu não estou disponível. Então analisa aí nessa figura, a pessoa está com a mão aberta, ela está disponível para algo. Aí cada um coloca na sua mente o que é que algo pode oferecer, tá? Mas está disponível nesse sentido que eu estou dizendo. Então, veja bem, nas nossas relações diárias, como que as pessoas se colocam disponíveis ou indisponíveis. Como, por exemplo, como é que ela coloca as mãos, elas demonstram, né? Uma situação importante da gente poder verificar também, olha só, os apertos de mão, né? Nós sempre vamos conversar com alguém, receber ou agradecer ou finalizar uma conversa com um aperto de mão. Veja bem como é que essa pessoa aperta a sua mão. Tem gente que aperta a mão da gente que parece que vai quebrar. Mas por quê? É firmeza, certo? Mas que firmeza é essa que a pessoa precisa quase quebrar a sua mão? Então nós analisamos aí nessa questão psicológica, nós analisamos de uma maneira que a pessoa precisa ser mais agressiva para impor aquilo que ela quer. Então veja como essa expressão corporal faz com que a gente compreenda qual é o nível ali de comunicação que está havendo nessa situação. Há pessoas, observa bem, já chegou perto de alguém, já cumprimentou, já fechou algum negócio ou algo do tipo, que nós vamos pegar na mão da pessoa, a pessoa mal,
aperta a sua mão. A pessoa pega aqui na pontinha dos seus dedos e muito fraca essa comunicação. Então realmente tem a ver com o que essa pessoa demonstra nesse momento, ou até mesmo com as questões de personalidade. Aquele que aperta firme, aquele que quase quebra a sua mão e aquele que mal pega na sua mão, olha só, não precisa pensar muito para a gente entender. Então observa como é que essas mãos estão, se estão disponíveis ou se elas não estão disponíveis para nós, certo? É importantíssimo, importantíssimo essa questão das mãos nas comunicações. Beleza? Mais um pouquinho? O próximo slide vem dizer para nós que essa interpretação dessa mão dessa pessoa. A mão dessa mulher, conforme está aqui nesse slide, então ela está aberta. A palma da mão quer dizer o quê? Está disponível, né? Então está encorajando você ou encorajando que ela saiba, que você saiba que ela está ali. Ou não. O que você acha? Certo? Então ali vem, olha só, o próximo slide fazendo uma brincadeira sobre a época dos homens das cavernas e mulheres das cavernas, né? Então se fosse uma pedra, ela arremessaria aquilo que a gente conversou ainda há pouco. Então se eu pudesse arremessar, porque eu não estou interessada. E aquele que lá, todo eu a isso, e eu aquilo, e aquilo lá, e acolá. A pessoa não está interessada nesse assunto, né? E a outra figura vem dizer, olha, venha para mim, eu estou aqui disponível. Olha que interessante quando nós paramos para pensar a respeito das posições corporais. O próximo vem aqui dizendo, olha só, que tem duas pessoas numa carteira, né? Uma carteira de escola ou de alguma situação onde ela deve estar ouvindo alguma coisa, alguma informação, enfim, estudando algo, né? Então, olha só, tem uma pessoa que já a própria expressão, né? Os olhos, o rosto aqui já está com uma cara brava e tá ali abraçando o caderno, tipo, se eu pudesse, eu sairia correndo daqui com esse meu caderno e as minhas coisas, então eu estou me inclinando contra isso. Então veja só, as situações onde eu me inclino para achar interessante aquele assunto, eu me inclino me fechando. Então observa bem como é essa inclinação das pessoas para aquilo que às vezes você vai estar dizendo. Tem gente que se inclina porque tá bacana, tem gente que se inclina porque terminou, então já posso levantar. Ou qual é a minha inclinação? Para ficar ou para vazar? Entende? Então, nesse sentido, tem pessoas, por exemplo, que é importante a gente observar também a posição dos pés. Então, a posição dos pés. Não vou mostrar os meus pés aqui porque vai ficar estranho, né? Mas olha só, vou demonstrar com as minhas mãos. A informação está à minha frente e eu estou com os pés para frente. Eu estou para essa informação. Tem gente que fica com o pé aqui, ó. Tá ali, ó. Se eu puder, eu saio. Aí eu coloco um pé aqui, já coloco o outro e vou embora. Observe bem quando você está ou conversando com alguém, ou fazendo um bate-papo, uma palestra, um grupo de trabalho. Como é que está também a posição dos pés dessas pessoas? Porque os pés também dizem a respeito se essas pessoas estão para a nossa informação ou se elas estão para sair da nossa informação, entende? Então, nós falamos aqui de cabeça, falamos aqui da posição do peito, falamos da barriga, da questão sexual, dos pés, das mãos. O corpo todo vai estar em harmonia. Lembra lá na nossa primeira aula que nós dissemos que dificilmente alguém fica aqui com a águia lá em cima e aqui inclinado? Vai ser uma harmonia do corpo. Se o meu leão está disponível, a minha águia também. Se a minha águia não está disponível, dificilmente eu abriria o meu corpo, o restante, né? Então eu ficaria inclinado. Há a importância da gente notar a harmonia desse corpo. Então, se o meu corpo está aberto à informação de maneira harmoniosa, ele vai demonstrar essa abertura. Se o meu corpo não está interessado nesse assunto, ele vai se fechar como um total. Então é importante para nós verificarmos. Importante por quê? Para a gente saber se aquilo que eu estou dizendo está sendo válido ou se está sendo utilizado, se está sendo usufruído. Porque às vezes nós falamos e ninguém está nem aí. Então, uma dica, olha só. Se você está dizendo em um lugar onde não estão nem aí, primeiro, verifica a sua informação. Porque às vezes
Tá sendo um probleminha aí com você como interlocutor, você que está passando a informação. Verificou, sua informação está correta, está ok, a maneira que você passa está ok, está funcionando, ótimo, agora observa o outro. Está sendo como é que é o comunicador que nós estudamos lá, vocês estudaram na comunicação empresarial, né? Então aquele que coloca informação, que oferta informação. E para esse receptor, como é que está esse receptor? Essa pessoa está recebendo mesmo? De que jeito? Porque às vezes a gente fala para aquele que não quer ouvir. Então, observa, olha lá a dica, observa para aquele que você está dando informação, passando algo bacana, se ele está disponível para ouvir. Às vezes, quem não está disponível para ouvir, você vai lá falar para outra pessoa. Beleza? Mais um pouquinho aqui, olha só. Mão perto da boca. Nesse slide está mostrando aqui duas situações de compra. Uma pessoa que está indo comprar um alimento e olha só que bacana. Se você for ao mercado ou algo do tipo, observa isso quando alguém vai fazer uma compra. Quando não está você mesmo, mas observa agora com esse olhar clínico. Quando alguém vai fazer uma compra, observa como essa pessoa chega perto desse alimento. Muitas vezes, quando aquele alimento é aquele que, nossa, que delícia, a pessoa vai fazer algo do tipo. Por quê? Estou dizendo que é 100% das vezes, tá, gente? Estou dizendo que geralmente nós fazemos isso. Então, o alimento que me interessa, onde é o alimento? Pela boca. Né? E depois tem aquela questão do boi que nós falamos. Mas, observa ali como é que esse boi vai se inclinar para essa prateleira de comidas, ou como é que a boca, que tem a ver com essa alimentação, vai participar desse movimento inconsciente de comunicação. Certo? Uma outra situação de compra. Tem possivelmente uma mulher pelo cabelo, vestimenta e o tipo que ela está desenhada, ela está olhando um colar. E veja só como é que ela está se comportando. Ela olhou o colar e aquele colar que foi do desejo dela, ela levou a mão ao pescoço. Então, às vezes, nós olhamos algumas coisas bonitas, né? Olha que bonito, mas aquilo que me interessa, se eu vi um brinco, gente, nossa, que lindo esse brinco, levei a mão à orelha. Uma dica aí para você que quer presentear o querido, a querida, o companheiro, companheira. Vai a algum lugar, leva a pessoa e observa como é que ela se comporta diante dessas coisas legais aí, diante desses objetos de desejo. Se é um colar, vai olhar vários colares, mas aquilo que a pessoa gostou, vai colocar a mão no pescoço. Vai olhar uma tiara, se é a tiara que a pessoa gostou, vai levar a mão ao cabelo e aos lugares, enfim. Então é importante a gente observar essa expressão corporal, porque ela vai responder as nossas perguntas, tá? E aí eu vou pedir para você, querido aluno, para a gente acompanhar, se você está conseguindo compreender esse conteúdo, para mandar lá, conforme a gente vem combinando nos vídeos, lá no meu WhatsApp. Manda para mim uma situação que você já passou, vou pedir agora para sua pessoa. Alguma situação que você passou, que você se pegou fazendo uma posição corporal, e aí você fala, eita, eu fiz isso, né? Então, se você puder compartilhar uma situação pessoal, de alguma expressão corporal, alguma situação que o seu corpo falou em algum momento, compartilha lá no WhatsApp para eu anotar que você está conseguindo participar e acompanhar, beleza? Combinado. E aí vem o nosso último slide desse conteúdo. Olha lá a diferença das pessoas que estão interessadas naquela informação que está sendo passada, né? Então, olha só, os olhos em direção à informação, o queixo em direção à informação, os ombros apoiados quer dizer o quê? Olha, eu estou aqui muito confortável e eu não quero sair daqui. Então, eu estou confortável. Encontrei uma maneira, dei um jeitinho de ficar confortável aqui para eu conseguir terminar de ouvir essa informação. Então, veja lá essas pessoas que estão participando desse momento. Há alguém ali, possivelmente fazendo perguntas, e outras pessoas, essas três, ali na frente, interessadas nesse assunto. Então, pessoal, é sempre importante observar a harmonia do corpo em relação àquela informação que está sendo passada. Às vezes, nós vamos falar com os nossos colaboradores, ou você mesmo é o próprio colaborador,
E aí, sabe aquela cara que você não consegue disfarçar, que está descontente com aquele que está dizendo? Então, o corpo fala, querido ou querida. O nosso corpo fala. Às vezes nós estamos ficando quietos na boca, né? Não estamos falando nada para evitar algumas fadigas, mas o seu corpo está dizendo tudo, né? Tanto de situações que você está contente ou descontente. É importante nós observarmos, agora que você estudou esse conteúdo, é possível que fique mais consciente de algumas expressões corporais que vocês têm, que nós temos o dia todo, durante, né, ao longo dos nossos dias. Nosso corpo, ele reflete aquilo que nós estamos pensando. Então é importante muitas vezes nos policiarmos, porque às vezes a gente se entrega, sabe? Então fique atento às suas posições ou às suas expressões corporais. É importante observarmos isso em nós e no outro. É claro que nós observamos muito no outro, porque o outro está do lado de lá, né? E às vezes nós não percebemos o que estamos fazendo por conta dessa situação de consciência a respeito do próprio corpo. Mas agora, estudando sobre isso, eu acredito que vai ficar muito mais consciente para nós. Então, policie-se. Veja o quanto você se expressa corporalmente no dia a dia. É muito legal a gente fazer essa leitura, principalmente nesse mundo corporativo, para você compreender como é que essa informação que você muitas vezes está passando a alguém está sendo recebida. Vale a pena a gente estudar sim esse conteúdo, né, pessoal? Seja ali no nosso trabalho, situações do dia a dia, vai passear, vai falar com alguém. É muito legal nós podermos analisar de certa maneira essa expressão corporal, para saber como é que aquilo que eu estou dizendo está sendo recebido. Tá bom, pessoal? Muito obrigada a quem pôde assistir esse vídeo, estar aqui com a gente nesse dia. E aí fico disponível para os questionamentos que vierem, tá bom? Muito obrigada e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!